Gostaria aqui de tomar como epígrafe desta palestra o primeiro parágrafo dessa mensagem de Emmanuel. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelado amor. Essa sentença de Emmanuel nos toca muito o coração nesta noite, porque se encaixa muito perfeitamente com o que desejamos comentar sobre o nosso planejamento reencarnatório. E aqui encontramos a sentença do benfeitor de que os planos mais humildes da providência divina são cuidadosamente elaborados. Quando estamos ou quando nos acostumamos à literatura espírita, nós observamos esse desvelo, esse cuidado da espiritualidade, o que poderíamos chamar de uma engenharia sideral, por exemplo, conforme está descrito na obra A Caminho da Luz. Nesta noite, nos chama a atenção uma outra obra espírita que revelou para todos nós um tema que aos espíritas é muito caro, que é o planejamento reencarnatório, conforme apresenta André Luiz na obra Missionários da Luz. É o terceiro livro da série e na descrição que André Luiz vai fazendo de si mesmo, do seu progresso na colônia Nosso Lar, no seu engajamento nas atividades, nos vários ministérios, sob a tutela de instrutores como Calderaro, Alexandre, na obra Missionários da Luz, nós já encontramos um André Luiz muito mais maduro, muito mais desperto, do que aquele espírito recém-chegado a Nosso Lar, que é o livro 1, sem nenhuma memória de suas existências anteriores. E André Luiz assim prossegue. Mas em Missionários da Luz nós vamos encontrá-lo acompanhando processos reencarnatórios. Especificamente, ele vai acompanhar a reencarnação do espírito Segismundo, que aparece narrada naquele livro, no capítulo de número 13. Todavia, nós vamos nos fixar no capítulo anterior, que é o de número 12, em que, adentrando ao Ministério das Reencarnações, no setor de planejamento reencarnatório, acompanhado pelo seu instrutor Alexandre, André Luiz vai se deparar com Manassés, que é uma espécie de gestor, de diretor, de coordenador de planos reencarnatórios. Eram reencarnações de espíritos mais ou menos na nossa condição, espíritos com uma certa lucidez de seu processo evolutivo. E André Luiz vai se tornando muito entusiasmado, talvez a expressão fosse deslumbrado, com aquilo que ele vai vendo à medida que ele avança no Ministério da Reencarnação. Para os nossos amigos que têm conhecimento da área de biologia, é uma verdadeira aula que nós vamos acompanhando ao longo do livro. Recentemente, a nossa amiga Fernanda teve a oportunidade de dizer que os moldes de corpo que André Luiz vê no Ministério das Reencarnações equivaleriam a expressões holográficas do que são os nossos corpos na Terra. Mas essa é a observação, por exemplo, de uma médica. Para a minha leitura, chama muito mais atenção naquele capítulo como André Luiz vai se deslumbrando com o planejamento meticuloso do processo reencarnatório. Ele se depara inicialmente com a história de um personagem cujo nome não é, aliás, com o nome de Silvério, cujo mapa reencarnatório é revelado. Não era apenas um mapa dos seus cromossomos, daquilo que seria o seu corpo físico, mas era muito mais um mapa do seu planejamento reencarnatório. Como seria o corpo que lhe serviria a um planejamento de vida que estava previsto para ser o de um espírito completista. E é em Missionários da Luz que nós vamos aprender o sentido da expressão completista. O completista é aquele que, tendo vindo à Terra com um plano específico de reencarnação, mantém-se vinculado àquele plano, executando à medida que a reencarnação se desenvolve.
E nós vamos compreender isso melhor quando nós lemos o texto do espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, que ele nos fala de mapa reencarnatório. E lá ele diz que os grandes acontecimentos de nossa vida estão, de modo geral, programados. Então, o momento do nascimento, o momento do desencarne, aqueles aspectos ligados à profissão, à inserção social, à vinculação afetiva, os casamentos, os filhos. De modo geral, esses grandes acontecimentos de nossas vidas, eles estão delineados. E voltando ao texto de Emmanuel, se os planos mais simples da natureza são cuidados com desvelo pela providência, imaginemos o que é voltar à reencarnação na Terra. Nós começamos a entender que, de fato, há um planejamento. O próprio Espírito Emmanuel, no livro Encontro Marcado, vai dizer que nenhum espírito no nosso nível evolutivo, ou seja, espíritos semi-despertos, vem à Terra sem condições de êxito em torno de 60%. Então, André Luiz, em Missionários da Luz, está se deparando com essa informação. E ele se depara com o mapa de Silvério, aquilo que delinearia a sua vida. Ele seria um completista, ele viveria na Terra por volta de 70 anos. E isso lhe assustaria enormemente naquele momento, ter uma existência na Terra em torno de 70 anos. Até porque 70 anos, para os espíritos que estavam vindo à Terra, no Brasil, no início do século XX, primeira metade, era uma expectativa de vida muito longa, quase inalcançável para a maioria da população. Aquele seria certamente um espírito cuja existência seria longeva. Para a nossa geração, nem tanto. Muitos aqui já fizeram as contas, faltam apenas 20 anos para eu completar 70, ou 10, ou 15, ou 30. Enfim, todos nós conseguimos fazer esse raciocínio. E Silvério fez o raciocínio de que talvez fosse muito longo para ele 70 anos. E ele começa então a perceber no seu planejamento reencarnatório quais eram as áreas que aqui, usando a literatura de Joana de Ângeles, chamamos hoje de áreas sombrias da sua personalidade. Quais seriam os riscos? Então ele decide ali, com o supervisor de reencarnações, que é o personagem Manassés, que ele deveria ter uma limitação em uma de suas pernas, porque isso lhe permitiria ser um sinal bastante vivo do planejamento que ali ele estava acertando para o seu retorno. Esse espírito recebe a anuência do seu pedido para a alteração do molde do seu corpo físico, um molde que serviria à execução de um plano existencial. André Luiz fica muito surpreso de ver alguém que pedia a alteração no molde do corpo físico. E prossegue então naquela visita ao setor de planejamento reencarnatório, mais ou menos como se ele estivesse acompanhando, como um observador privilegiado, os acertos, as negociações no bom sentido de planos reencarnatórios para serem exitosos na Terra. Ele acompanha depois a experiência de um plano reencarnatório de um espírito denominado Anacleta, que voltaria à existência na Terra, seria mãe de 4 filhos, espíritos que foram seus filhos numa existência anterior, e voltariam na mesma experiência, mãe e filhos, inclusive com o mesmo pai, por um detalhe muito específico. Em existência anterior, reunidos em um núcleo familiar, com uma dada programação específica e reencarnatória, Anacleta desvelou-se sobremaneira no cuidado dos filhos. Eles tinham uma certa posse e ela, em vez de estimular os filhos ao estudo e ao trabalho, estimulou-os para que eles aproveitassem a fortuna do pai, que era um espírito mais lúcido e sabia manejar muito bem a sua relação com a fortuna. Daquele núcleo familiar, portanto, de 6 espíritos, apenas um havia cumprido o seu planejamento reencarnatório, que era exatamente aquele que estivera na condição de pai.
que voltaria também nessa reencarnação, teria uma existência relativamente breve, o suficiente para que, casando-se com Anacleta, eles tivessem 4 filhos, e ele desencarnaria e ela experimentaria a prova da viuvez, da criação dos filhos, que se deparariam, os 5, no planejamento reencarnatório, com as dificuldades de estarem reencarnados no Brasil, do final da primeira metade do século XX para a segunda metade. Eram os planos reencarnatórios. E Anacleta estava muito temerosa, porque era um espírito muito afetivo, muito amoroso, mas que havia falhado em reencarnação anterior pelo excesso de afetividade. E ela se apresenta para André Luiz como aquela que ainda não havia conseguido dosar a afetividade, que tinha uma relação extremamente maternal com os filhos e que enfrentaria o desafio de estimulá-los ao trabalho, ao estudo, a se manterem com os esforços do seu próprio suor, a sua sustentação. Vejamos que o plano reencarnatório, nesse exemplo, ele tem 2 faces muito importantes para a nossa reflexão. É a face individual e a face coletiva, no sentido de que todos nós temos um plano reencarnatório que se liga como uma espécie de subconjunto de um conjunto mais amplo, que é o da nossa família, que se envolve num conjunto um pouco mais amplo do grupo social em que estamos envolvidos, que faz fronteiras ou interseções, utilizando aqui a noção de conjunto, com os planos reencarnatórios que se vinculam às profissões, que se vinculam às regiões em que nascemos, às nações, que por sua vez estão vinculados aos planos evolutivos para a Terra. Então, se nós observarmos esses 2 exemplos iniciais do capítulo 12 do livro Missionários da Luz, nós verificamos o plano reencarnatório como uma espécie de nó de uma rede. E me vem a ideia, aquelas redes de pescar. Os nós estão todos juntos. Ou essa noção de conjuntos concêntricos com interseções entre si. E por isso nós passamos a entender mais claramente porque determinadas atitudes de alguém no núcleo familiar altera tanto, afeta tanto, para mais ou para menos aquele grupo. E porque determinadas revoluções sociais, determinadas modificações afetam gerações inteiras, porque nós estamos todos profundamente interligados. Essa ideia de que nós somos muito livres, de que as nossas ações não têm nada a ver com a vida dos outros, é uma ideia profundamente egoísta de nossa parte, porque nós desejamos essa não responsabilidade das nossas ações para com a vida de nossos familiares, de terceiros, daqueles, enfim, que dividem esse momento conosco. E nesse exemplo do livro Missionários da Luz, o espírito Anacleta nos apresenta essa face. Os planejamentos reencarnatórios, eles são individuais e também coletivos. André Luiz acompanha o momento em que esse espírito repassa o plano final para aquela família. Onde reencarnariam, como estariam situados, quais seriam as grandes dificuldades das suas existências. E estava ali aquele espírito Anacleta profundamente apreensivo com a possibilidade de insucesso do seu plano reencarnatório. E coube a André Luiz e aos demais estimulá-la a voltar ao processo reencarnatório, lembrando inclusive do grande benefício do esquecimento do passado, que nós quase sempre esquecemos de avaliá-lo como muito positivo em nossas vidas. Se nós nos lembrássemos, meus amigos, do que fomos, do que fizemos, nós certamente não estaríamos aqui, porque nós colocaríamos um sentimento muito forte de censura em relação às nossas vidas.
Nos lembramos agora, por exemplo, do espírito Dona Laura, personagem do livro Nosso Lar, que tinha merecimento para revisar as suas existências dos últimos 300 anos. Ela desejava revisar as existências dos últimos 500 anos, mas os mentores não permitiram, dizendo que ela não tinha estabilidade emocional para tal. E quem leu Nosso Lar sabe que o espírito Dona Laura era, entre aqueles que André Luiz conheceu, um dos mais equilibrados com quem ele pôde conviver. Então, o planejamento reencarnatório nos permite redesenhar uma experiência existencial exitosa para nós, uma proposta de reinserção da vida na Terra que tenha possibilidades de êxito para nós. E o livro Missionários da Luz vai apresentar vários outros exemplos de espíritos que estavam naquele momento discutindo quais eram os seus planos e como os seus corpos físicos, que é o olhar específico de André Luiz, seria a expressão desse plano reencarnatório que ali estava apresentado. Então, o personagem André Luiz vai construindo um conjunto de conhecimentos sobre habilidades, limitações, como uma e outra coisa colaboram e corroboram o plano reencarnatório que ele se deslumbra ao conhecer na espiritualidade, e nós, os seus leitores, nos deslumbramos ante o conhecimento que ele nos apresenta. Trouxemos esse tema para a noite de hoje porque a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita. De modo geral, nós aprendemos a ideia da reencarnação, que inclusive já caiu no senso comum. Pessoas que não são espíritas falam sobre reencarnação. Esse conceito é uma crença generalizada, como sempre foi em todas as fases da humanidade. É motivo, às vezes, para os menos sensatos, motivos de muitas piadas de mau gosto. A reencarnação é essa certeza profunda de que a vida não pode se limitar a uma existência de 50, 70 ou 80 anos. É exatamente a certeza profunda de que nós já estivemos na Terra e, mais ainda, nos últimos tempos, nós estamos certos de que nós voltaremos a viver na Terra. Então, como espíritas, nós precisamos pensar naquilo que o Espírito Emmanuel nos disse no início da mensagem de hoje, por amor. Até os planos mais simples da natureza são cuidados com desvelado amor. Aplicando essa noção à reencarnação, nós passamos a compreendê-la de forma ainda mais profunda, porque não é uma volta à Terra que se faz de qualquer modo. E nós, para entendermos isso, podemos levar em consideração, mesmo com as diferentes habilidades que todos nós temos, as experiências de nossa vida que requerem de nós planejamento mais acurado, que requerem de nós mais perícia, que requerem de nós mais experiência, que requerem de nós mais visão de longo alcance. Evidentemente, ao longo da existência, nós vamos conquistando essas condições de avaliação das situações futuras da nossa existência. Quando muito jovens, nós não temos em geral, porque não somos espíritos tão amadurecidos assim, essa visão de longo alcance. Então, uma viagem para determinado lugar é algo que pode se fazer de qualquer modo. E quando nós estamos mais adultos, nós nos cercamos de muitos cuidados. Quando nós temos criança, nós costumamos levar uma bagagem enorme. Costuma-se dizer que quem tem criança e viagem de carro vai mais bagagem do que gente, porque nós temos um senso de planejamento, às vezes um senso exagerado, para as necessidades daquela viagem. Não é à toa, por exemplo, que há muitos filmes no campo da comédia, e há inclusive alguns livros, que ensinam as pessoas a fazerem as malas para viajar. Porque para uma viagem de 4 dias, a pessoa leva 2 volumes de 32 quilos. É um exagero, é uma falta de planejamento. Considerando que agora todos nós pagamos bagagem como taxa extra em viagem de avião, eu estou considerando que todos nós vamos aprender a planejar as viagens e aquelas malas excessivas tendem a desaparecer.
Quem dera conseguíssemos fazer isso também com o nosso planejamento reencarnatório. Observar nas nossas vidas a diferença entre aquilo que é essencial e entre o que é acessório. E a obra do Espírito Joana de Ângeles, de modo destacado a chamada série psicológica, mas ao longo de toda a obra de Joana de Ângeles, nós encontramos sempre chamamentos para que possamos diferenciar o essencial do acessório. E por incrível que pareça, nós compreendemos cognitivamente esses dois conceitos, mas temos muita dificuldade emocional naquilo que diz respeito às nossas vidas de distinguir de fato o que é acessório daquilo que de fato é essencial, daquilo que é perene, daquilo que pode caracterizar a vivência de um espírito num corpo físico, numa experiência de humanização. A sociedade ainda opta de forma recorrente pelo acessório. Nós não precisamos nem nos detalhar em exemplos sobre isso. E pensando sobre esse tema, eu me lembrei de uma oração que me toca muito e para a qual eu recorro em muitas ocasiões da minha vida, a chamada oração da serenidade, que muitos aqui conhecem e que está associada aos alcoólicos anônimos. Mas eu dei uma pesquisada muito rápida sobre ela, porque sempre me encantou muito essa oração, e a primeira vez que eu a ouvi foi numa palestra memorável de Richard Simonetti, há muitos anos atrás. Essa oração foi composta por um religioso americano em 1912, ao final da sua pregação. E um dado frequentador daquela igreja sentiu-se tão profundamente atraído por aquelas pequenas sentenças que pediu ao reverendo a cópia do seu sermão. E naquele mesmo ano de 1912, aquela pessoa que havia pedido a oração a utilizou como mensagem de cartões de Natal e que se espalhou por muitos lugares. E somente em 1942, ela chegou ao conhecimento daquele que foi o organizador dos Alcoólicos Anônimos, que tomou essa oração como sendo um dos princípios, ou uma das práticas, melhor dizendo, fundamentais dos Alcoólicos Anônimos, que sempre a repetem no início das suas reuniões. É uma oração universal, que se encaixa em todas as religiões, porque ela fala daquilo que há de mais profundo para a nossa experiência de humanização, e ela nos traz exatamente ao âmago da questão a diferença entre essencial e acessório. E nós vamos ler aqui as sentenças para comentá-la e relacioná-la ao planejamento reencarnatório. Diz o texto: Deus nosso Pai, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para discernir uma de outra coisa. Essa é a primeira parte da oração, que muitas pessoas conhecem apenas essa. Durante muitos anos eu conhecia apenas essas sentenças. Senhor, ó Deus, ó Pai, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Quando nós observamos as nossas vidas, todos nós que começamos a refletir sobre ela, independentemente de quantos anos nós tenhamos, nós nos deparamos com esse questionamento. Dessa existência, o que é que eu posso mudar? Quem está no acompanhamento terapêutico, quem vem ao atendimento fraterno, quem dobra os seus joelhos nas suas preces diárias, semanais, dominicais, quem reflete sobre a vida, quem escolhe um momento de visualização ou um momento de meditação, chega, sem dúvida nenhuma, a esse ponto na reflexão sobre os vários episódios da vida que nos surpreendem. Quais são aqueles que podem ser mudados? E a oração nos traz a condição, o detalhe. Porque às vezes nós até sabemos que é preciso mudar. Talvez o problema seja o modo como operar a mudança, a velocidade de fazê-la. E a oração nos fala em serenidade. Conceder a serenidade para aceitar aquilo que não pode ser modificado.
e permanecer naquilo que Joana de Ângeles chama de resignação dinâmica, ou que no campo da psicologia hoje se chama de a nova virtude dos cristãos, resiliência. Ter a serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E entrar numa relação de sintonia com o planejamento reencarnatório. Porque quando nós lemos a obra Missionários da Luz, nós vamos exatamente compreender esse ponto. Há determinados aspectos da nossa existência que, para o nosso benefício pessoal, e alguns deles para o benefício da coletividade, da família, precisam ser acolhidos. Não no sentido de serem aceitos, impostos de cima para baixo, mas de serem acolhidos. Espíritos no nosso nível evolutivo, já discutimos o nosso planejamento reencarnatório. Já optamos, já opinamos. E quando nós estamos na Terra, nessa experiência de corpo físico, mergulhados nessa sociedade caótica, que nos pede muito mais o acessório, que prega o ranking para todos nós, os holofotes, nós vamos tendo uma dificuldade de encontrar o que é essencial. E nós vamos sempre optando, ou quase sempre optando, ou às vezes optando, ou muitas vezes preferindo o que é acessório. E quando meditamos sobre a vida, nós nos deparamos com aqueles desafios que precisam ser aceitos, que não devem ser modificados. E por isso a oração da serenidade fala em serenidade para aceitar o que não pode mudar. E na sequência fala em coragem para mudar o que for possível e sabedoria para distinguir uma da outra coisa. Vejamos que são 3 virtudes fundamentais ao nosso aprendizado. Serenidade, que exige de nós recolhimento, reflexão, introspecção, avaliação. Coragem, que é exatamente a virtude, digamos, no sentido oposto a esse, sem lhe ser exatamente contrário. A coragem é uma atitude, muitas vezes, para fora, para a ação, para o estabelecimento de limites ou para a relação com o recuo nas nossas vidas. E num lance autobiográfico, eu vou me permitir contar algo que recentemente foi muito importante para mim, porque eu estava exatamente numa curva que levaria o meu planejamento reencarnatório para um outro percurso. E por várias vezes eu ficava no conflito, se deveria avançar, se não deveria, às vezes tentando naturalizar uma situação que não estava de fato naturalizada. E eu lembro muito claramente que num dado momento eu deitei, encostei na minha cama para descansar, um dia após o almoço. E eu vi em minha mente uma clara imagem. Eu subia uma estrada e eu optava, num dado momento, por uma espécie de atalho, de contorno. E eu saía na mesma estrada lá adiante. E quando essa imagem chegou à minha frente, mais ou menos como se eu estivesse subindo a Avenida Floriano Peixoto, e ali à altura do antigo posto Futurama, eu tivesse ido pela Afonso Campos para sair lá atrás, na Catedral. Quando essa imagem chegou à minha mente, eu lembro de ter despertado. E eu comecei a refletir sobre ela, sobre o que ela significava na minha vida. Eu estava naquele instante pegando um atalho, mas havia um planejamento reencarnatório que me traria para o centro, ou eu estaria fazendo a opção de descer pela paralela. E aí a coragem que todos precisamos ter para certas ações, voltar para o eixo, para a via principal, para a estrada, para o planejamento, ou seguir pela opção B, C, D ou E, lembrando aqui as questões de múltipla escolha, porque não sejamos ingênuos. Os espíritos superiores não vão elaborar para nós apenas a alternativa A, porque eles sabem das nossas limitações.
Ora, se até para Allan Kardec, cujo aniversário de nascimento entusiasmadamente reverenciamos no dia de ontem, havia uma segunda opção caso ele falhasse, conforme apresentado em obras póstumas, que diremos nós para as nossas reles vidas? Os espíritos sabem das nossas limitações, assim como sabem das nossas possibilidades, porque diz Emmanuel, nós estamos aqui com 60%. Então, há momentos de sinalização. Todos nós aqui já sentimos isso. Já tivemos um momento em nossa vida que a intuição nos falava de algo que não está exatamente de acordo, ou que não está tão bem, ou que precisa ser revisado. E muitas vezes a vida vai sinalizando isso das mais diferentes formas, conforme as nossas potencialidades íntimas. Há uma simbologia para mim muito particular nesse momento entre não enfrentar a subida de uma ladeira e procurar um contorno. Para cada um de nós que aqui está, há uma simbologia específica. Mas o exemplo relativamente tosco que contei é apenas para ilustrar a diferença, ou para nos chamar a atenção, e principalmente a mim, entre serenidade, para aceitar aquilo que não pode ser mudado, porque é preferível, é melhor para o nosso plano reencarnatório. Coragem para mudar o que é possível ser mudado, ou para voltar ao prumo, ao centro, à via principal. E sabedoria para discernir uma de outra coisa. Lucidez também seria um sinônimo muito bom para encaixar nesse texto. Lucidez para distinguir aquilo que não pode e não deve ser mudado, e lucidez para ter a coragem de tomar as ações certas, assertivas, não necessariamente ações ríspidas, grosseiras, rupturas, porque não nos farão bem. Como nenhuma ruptura faz bem de modo imediato. Imaginemos o que é a ruptura, por exemplo, de um terremoto. Lei de destruição. Na sequência, lei de conservação, restauração. A ruptura dos processos de desmembramento, de separação, todas as rupturas são traumáticas, não obstante, na sequência, possam ser ressignificadas. O ideal seria que nós conseguíssemos fazer essa curva suave, com coragem e com lucidez. A oração da serenidade prossegue ainda dizendo: tendo lucidez, e sabedoria para discernir uma de outra coisa, o que pode e o que não deve ser mudado, vivendo um dia de cada vez. Talvez a gente nem precise comentar. Por exemplo, hoje eu estou vindo de uma reunião em que foram pensados 3 vezes 365 dias. Foram pensados 3 anos para frente. E não obstante planejamento seja uma coisa boa, pensar 3 anos em 4 horas, vocês imaginam o desgaste em que eu cheguei. E pensando na oração da serenidade, que temos que viver um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez. Eu nunca vi uma coisa tão atual, essa segunda parte. Porque nós estamos numa sociedade em que nós apreciamos várias coisas ao mesmo tempo. Nós acessamos o celular, acompanhamos a televisão, falamos com alguém e não fazemos nenhuma das coisas. E temos dificuldade de foco para estudar. Ou nós estamos nos deparando com uma geração que, por estar utilizando estímulos concomitantes para o cérebro, a medicina já aponta como uma geração que deverá ter índices muito significativos de doenças degenerativas mais adiante, apreciando uma coisa de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Nossa imensa dificuldade de conviver com as dificuldades, porque elas nos desestabilizam. Nós não temos maturidade para acolhê-las. Nós ainda estamos muito na noção do acessório, sem conseguir acolher as dificuldades das várias ordens, emocionais, financeiras, morais,
como acolher as dificuldades e, em acolhendo as dificuldades uma de cada vez, conseguirmos transformar essas dificuldades em alavancas da nossa evolução. Aceitando este mundo cheio de pecados como ele é, assim como fez Jesus e não como gostaríamos que ele fosse. Nós somos fartos na crítica. Nós gostaríamos muito de um país perfeito, sem políticos corruptos, com instituições públicas que funcionassem. Nós desejamos a Ilha da Fantasia. E quem assistiu o seriado Ilha da Fantasia, lembra-se aquilo que eu estou me referindo. Ou para quem não conheceu a Ilha da Fantasia, nós desejamos a Ilha de Caras, em que tudo funciona. Os funcionários, inclusive, são excelentes e não se aborrecem. Todos os hóspedes estão em férias perenes. Isso é um desejo apenas, porque esse mundo é cheio de irregularidades. E nós precisamos aprender essa dimensão do processo, de um mundo que está se fazendo e está se ajustando. Entendendo esse mundo com as suas complexidades, com o mosaico que ele é, e é isso que de fato o torna tão desafiador, tão bonito e ao mesmo tempo tão singular. Na sequência, a oração diz: confiando que o Senhor fará tudo dar certo, e se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e sumamente feliz ou supremamente feliz ao seu lado na outra. Essa terceira parte é uma paráfrase do Salmo 21. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O detalhe para mim são os advérbios no final da oração. Porque se confiarmos no Senhor e Ele tudo fará para dar certo, vejamos o que diz a oração: nós seremos razoavelmente felizes nessa vida. Qualquer correlação com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo, não é mera coincidência. Quem se lembrou desse texto fez o link perfeito. No Evangelho segundo o Espiritismo há um texto, às vezes de difícil compreensão, porque nós ainda desejamos o acessório, a ilha da fantasia, e é um texto chamado A Felicidade Não É Deste Mundo. E de fato não pode ser, porque este é um mundo não acabado, é um mundo ainda de provas e expiações, é um mundo onde o mal ainda predomina, onde há uma grande luta pelo bem e para o bem. Como nós poderíamos ter uma felicidade que fosse expressão deste mundo? A felicidade é uma constante nos mundos celestes. Leiamos o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos entender. Mas a perspectiva do reverendo que escreveu essa oração, ela é uma perspectiva neste final plenamente espírita, porque é uma perspectiva universal. Ser razoavelmente feliz nessa vida para ser sumamente ou supremamente feliz na outra. É a visão do completista. Aí nós voltamos lá para o exemplo 12, aliás, o exemplo do capítulo 12 do livro Missionários da Luz. O espírito seria considerado um completista se ele passasse os 70 anos que lhe estavam previstos na Terra, cumprindo as tarefas que lhe estavam destinadas, com a limitação que ele se impusera. Porque para cumprir as tarefas, não era necessário, no seu planejamento reencarnatório, que ele tivesse uma dificuldade de locomoção em uma das pernas. O Espírito é que pediu aquela dificuldade para que ela lhe fosse um sinalizador de seu planejamento reencarnatório. E retornar ao mundo espiritual, tendo completado a sua existência, cumprido o que estava previsto, lhe permitiria exatamente essa condição, que aqui revelamos na oração da serenidade, de ser sumamente feliz ou de ser supremamente feliz. Imaginemos a condição daqueles que são recebidos no mundo espiritual como os que escolheram o aspecto essencial da vida. Retornam ao mundo espiritual como completistas, independentemente da idade. Retornam ao mundo espiritual como completistas. Então, como espíritas, amigos, nós precisamos pensar
no significado não é apenas da reencarnação em si. Não é o mero significado de voltar a viver na Terra. É que voltar a viver na Terra obedece a um planejamento. Nós precisamos cada vez mais ter lucidez de qual é esse planejamento. O que de fato nesse planejamento nos cabe aceitar, ou que dadas cláusulas ou desafios nós estamos nos impondo como distanciamento do enfrentamento do planejamento apresentado. Ou em que momento nós também já deixamos de fazer aquilo que já deveríamos ter feito aos 30, aos 40, aos 50 e por aí vai. Ou, em chegando a essa fase da existência, avaliar o que nos cabe, o que ainda é possível fazer. E recentemente eu vi um exemplo narrado pelos amigos espíritas, muito interessante, muito próximo, do nosso amigo Hélio Zenaide, de João Pessoa, que desencarnou agora no mês de setembro, aos 91 anos. É dessa geração chamada os grandes idosos, que estão avançando para além dos 80, dos 90 anos. Ele sempre foi escritor, escrevia regularmente para o periódico Tribuna Espírita. E por volta dos 85 anos, que já é uma existência bastante longa, para alguém que nasceu lá no começo do século XX e atravessou todo esse século praticamente, ele perdeu a visão dos 2 olhos por uma doença ocular degenerativa. Mas não perdeu a alegria de viver e o ensejo de aprender braille. Aprendeu braille para continuar lendo a literatura em braille, para continuar lendo a literatura espírita. Esse exemplo me tocou muito profundamente quando eu soube. Eu não tinha muita proximidade com ele, era alguém que eu conhecia de nome. Mas quando eu soube desse lance biográfico da sua existência, eu fiquei pensando no acordo, no ajuste, ou naquilo que, para usar as expressões da moda, né, no up, no plus, que Hélio Zenaide fez em sua reencarnação. Porque alguém que perdeu a visão aos 85 anos, já tendo uma trajetória que nós poderíamos classificar de cidadão de bem, de homem correto, de homem de bem, que tem um perfil extraordinário, acima da média de todos nós, poderia se resignar muito profundamente aos 85 anos, porque estava cego. E provavelmente a sua existência já estaria ali caminhando para o desfecho, num sentido muito próprio de um completista. Mas avançou nesse detalhe de continuar ativo e aprendendo e desenvolvendo outras habilidades, entre elas uma outra linguagem, inclusive um outro código, melhor dizendo, que é o braille, e continuar ativo na atividade que ele sempre fez, expositor e escritor. É um ajuste no planejamento reencarnatório que provavelmente o espírito se beneficiou da sua experiência de luta na Terra, de sobrevivência, de superação, e consegue dar um contorno à sua existência e viveu 6 anos a experiência de ser um invisual na sua trajetória reencarnatória. É um exemplo assim muito acima, muito além de toda a média. Quando nós observamos Divaldo Franco, 91 anos também, e aos 70, Divaldo se reconstruiu plenamente. Outro dia Oscar nos chamava a atenção disso. Para nós que estamos acompanhando Divaldo já há algumas décadas, nós vemos que muito claramente, no alvorecer desse século, ele fez uma mudança completa de pensamento, inclusive no estilo das próprias palestras, tornando as palestras, digamos, mais fáceis, com muito mais humor, mais existenciais, sobretudo, os casos, os dramas que ele conhecia, e o desafio, por exemplo, da meditação, da visualização, porque na década de 80, já um homem adulto, de idade avançada, não eram esses os temas das suas palestras. E um Divaldo, aos 91 anos, dizendo que ainda tem muito para aprender. E às vezes aos 30, aos 40, nós fazemos ou repetimos aquelas expressões
do senso comum muito vazias. Não, eu nasci assim, eu não vou mudar. Ou então a filosofia de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É anti-espírita, é anti-lei de evolução, porque nós precisamos aprender, precisamos modificar e precisamos olhar nesse processo de aprendizagem para o nosso mapa reencarnatório. Por isso que precisamos de paradas sistemáticas para avaliar o nosso plano, porque as mínimas coisas no planejamento divino são cuidadas com profundo desvelo, como disse a mensagem de Emmanuel, e acrescentaríamos o que se dirá da nossa existência. Então é possível que em momentos de pouca lucidez nós saiamos da estrada ascensional, daquela que de fato é uma espécie de ladeira íngreme e que exige de nós muito fôlego, fôlego de um maratonista para suportar. Nós desejamos o atalho, nós desejamos a curva, mas os momentos de reflexão vão exigir de nós a honestidade de reconhecer quando estamos fugindo. E aí a coragem, amigos, a coragem de voltar e a alegria de sermos recebidos pelos espíritos que apoiam o nosso planejamento reencarnatório, que sabem das nossas habilidades, sabem dos nossos pontos de fuga, mas que estão nos estimulando para que nós tenhamos serenidade, coragem e sabedoria, as virtudes que nos aproximam dos espíritos lúcidos. Fiquemos então com a sugestão de ler o livro Missionários da Luz, para entender o que significa planejamento reencarnatório. E quando alguém falar em destino, alguém que não é espírita, nos lembremos que o destino é o nosso planejamento reencarnatório. E fiquemos com a sugestão de refletir sobre a oração da serenidade, para que de fato nos asserenemos e consigamos a coragem e a sabedoria para mudar o que pode ser mudado e permanecer e acolher com o que não pode e o que não deve ser modificado. Muita paz a todos.